Olá, eu sou o Daniel Engelberg e este é o programa Liderança, Gestão e Bíblia. O tema do programa de hoje é sobre a história da Torre de Babel e o que nós, líderes, podemos aprender com essa grande história que está lá no livro de Gênesis, no capítulo 11, do versículo 1 ao versículo 9. A fantástica história da Torre de Babel, contada pelo livro de Gênesis, ela nos ensina muitas coisas. Entre elas, a importância da comunicação. E é essa que eu quero ressaltar nesse programa de hoje. O homem é um ser social, ele precisa de se comunicar. A comunicação faz parte do dia a dia de todos nós. A comunicação é tão importante que pode fazer de uma ideia um projeto de sucesso. Mas ela também pode fazer de um grande projeto verdadeiro fracasso, como na história da Torre de Babel. Agora, se você não se lembra do que diz a história da Torre de Babel, permita-me resumi-la para você entender o contexto desse nosso programa de hoje. Naquele tempo, o mundo falava apenas uma só língua, e alguns homens, saindo do Oriente, foram por um outro lugar, e encontraram um lugar onde queriam se fixar, e ali decidiram fazer uma cidade e construir uma torre que de tão alta chegasse aos céus. Nessa empreitada, eles tinham os recursos necessários, eles sabiam fazer e tinham uma comunicação eficiente. Então, Deus resolve ver de perto o que esses homens estão fazendo. Diz o versículo 6 de Gênesis 11, e disse o Senhor, eles são um só povo e falam uma só língua, e começaram a construir isso. Em breve, nada poderá impedir o que planejam fazer. Venham, desçamos e confundamos a língua que falam, para que não entendam mais uns aos outros. Assim, desta maneira, Deus então resolve intervir no projeto, acabando com a construção tanto da cidade quanto da Torre de Babel. Torre de Babel, porque ali, justamente, foi onde o Senhor separou a língua dos homens. Nesse projeto, tanto da cidade quanto da Torre de Babel, nós podemos observar que eles tinham recursos necessários, projeto muito bem definido, eles sabiam o que queriam fazer, eles sabiam fazer. Eles não só tinham um projeto como os recursos, mas sabiam fazer, sabiam colocar na prática aquele projeto. E tinham uma comunicação eficiente. Quando Deus resolve, então, acabar com o projeto da Torre de Babel e da cidade que os homens estavam construindo, Deus poderia ter lançado mão de vários artifícios. Deus poderia ter mandado chuvas torrenciais, um terremoto, ou até mesmo enfermidades entre os trabalhadores. Mas Deus decide interromper o projeto, atrapalhando a comunicação entre eles. Você já participou de algum projeto que fracassou por problemas na comunicação? Olha, não é raro os casos de projetos com recursos necessários, muito bem definidos, com pessoas capacitadas, darem errado. Simplesmente porque tiveram problema na comunicação. A comunicação ela é muito importante para pequenos, médios e grandes projetos, para pequenas e grandes organizações. Seja essas organizações igreja, ONG ou empresas. A comunicação ela pode determinar o sucesso ou o fracasso dela como organização ou dos seus projetos. Então, às vezes, nós temos recursos necessários para desenvolver o nosso projeto. O nosso projeto é muito bem definido, nós sabemos o que fazer, nós sabemos como fazer, mas ele dá errado, porque nós não sabemos como comunicar este projeto. É muito interessante olhar para a Torre de Babel e ver que simplesmente mexendo na comunicação, fazendo com que eles já não se entendessem mais, foi o suficiente para acabar com todo aquele projeto.
Muitas vezes, nós, líderes, não damos a devida atenção à importância da comunicação. Pois bem, temos às vezes alvos e projetos, expectativas, só que elas não se cumprem, porque nós não estamos sabendo comunicar com os nossos liderados, com as pessoas interessadas, ou até mesmo com o nosso público. Muitas coisas estão sendo deixadas de fazer por problema na comunicação. Às vezes você tem uma equipe de trabalho que precisa de orientação e essa equipe não desenvolve. Às vezes o problema está porque você não está passando devidamente, corretamente as informações. Facilite a comunicação. Todos precisam entender as informações, as orientações, o que foi dito e até mesmo o que não foi dito. Precisamos se importar com aquilo que o outro está entendendo quando eu falo ou quando eu dou um aviso. Nós precisamos entender que a comunicação é importantíssima e ela pode acabar com qualquer projeto, ela pode acabar com qualquer ideia, com qualquer ideal. Eu preciso me comunicar bem. E quanto líder, eu preciso aprender, me esforçar para melhorar a minha comunicação. Aquilo que eu digo, as pessoas têm que entender da forma que eu gostaria que elas entendessem. Muitas vezes eu não me preocupo na forma em que vou comunicar algo, que vou avisar algo, e aí as pessoas entendem de uma forma diferente, mas a culpa, na verdade, em muitos casos, é de quem emite o aviso por não se preocupar com o público que vai escutar. Adeque a sua comunicação ao seu público. Adeque a realidade das pessoas que estão te ouvindo. Alguns processos simples de comunicação podem fazer toda a diferença na vida de um líder, na vida de uma organização, na vida de gestores, de pastores. Saber se comunicar é uma arte que cada um de nós deve buscar aprender. A comunicação, lembre, ela pode arruinar todo um projeto. E ela pode fazer de uma simples ideia um grande projeto de sucesso. Assim como na Torre de Babel, a comunicação foi o suficiente para acabar com todo aquele projeto, mesmo tendo recursos, um projeto bem definido, sabiam fazer, mas não havia mais comunicação eficiente. Procure se comunicar de forma eficiente com o seu liderado, com a sua equipe, com a sua igreja, com a sua empresa. E aprenda com os erros cometidos, aprenda com a história de Gênesis, aprenda com a Torre de Babel. Comunicação é fundamental. E eu e você, como líderes, devemos estar atentos na forma como o outro está me entendendo. Esse foi o Liderança, Gestão e Bíblia, e eu sou o Daniel Engelberg.